Luísa e eu tenho 13 anos. E essa daqui é minha irmã, Maria Fernanda, eu tenho 17 anos. Bom, primeiramente gostaríamos de agradecer a todos vocês que assistiram o nosso primeiro vídeo, que gostaram, compartilharam e demonstraram apoio a esse nosso projeto. Nos ajudou bastante a entendermos melhor as aulas e foi uma forma da gente aprender juntos, então muito obrigada. Sim, e nessa semana nós iremos aprender Doutrina e Convênios 1, que seria da sessão de 6 a 12 de janeiro, que tem o tema Escutai ao Povo. Doutrina e Convênios 1 é o prefácio ou a introdução do Senhor a essas revelações desse livro. Sim, e aí começa assim, tipo, como que eu explico para vocês? Em novembro de 1831, a Igreja Restaurada de Jesus Cristo tinha sido estabelecida havia 18 meses. Embora estivesse crescendo, ainda era um grupo pouco conhecido de crentes que viviam em cidades relativamente muito pequenas. E eles eram redigidos por um profeta que tinha mais ou menos 20 e poucos anos de idade. Isso mostra claramente que, embora o número de membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias fosse pequeno, não havia nada de pequeno na mensagem que Deus queria que fosse passado por eles. Pois Deus os considerava como seus servos e mensageiros e queria que as revelações dadas a eles fossem publicadas para o mundo. E, na minha opinião, eu acho que eles conseguiram. Porque nós temos essas revelações, Doutrina e Convênios, Livro de Mórmon, enfim, em muitas línguas, em diversas línguas. Então, eu acho que isso é uma prova de que o propósito que Deus tinha foi cumprido. Não foi cumprido, está sendo. É. Os esforços estão valendo a pena, porque a cada ano que passa, né, a gente percebe os avanços que a igreja dá no mundo. Então, todo ano tem um templo diferente, tem uma língua diferente, eles visitam um país diferente, conversam com determinados líderes dos países, né? Alguns deixam a igreja entrar, então isso demonstra que não foi cumprido naquela época, mas está sendo cumprido, porque é uma coisa que o Senhor ele nos manda, né? Até hoje, da gente espalhar o evangelho a todas as pessoas. Sim, eu lembro que acho que foi o profeta Nelson, que ele falou que ele foi se encontrar com o líder de um país, né? E eles não deixavam a igreja, ter a igreja lá. E ele foi e entregou o livro de Mórmon, eu acho, né? Sim. E uma estátua de Jesus Cristo. E depois disso, o presidente do país, ele se sentiu tão tocado que ele deixou a igreja entrar e aí agora nós temos a igreja naquele país. A gente não lembra se é presidente lá, mas sim, e o presidente Nelson falou que ele quis compartilhar aquilo com aquele líder político, porque era a coisa mais preciosa que ele tinha. E como era tão precioso para ele, ele queria compartilhar com as outras pessoas. Sim, e a gente também não pode esquecer que essa mensagem que Deus queria falar para os seus filhos é considerado uma voz de advertência para todos os habitantes da terra, ensinando-os a se arrependerem e estabelecendo o eterno convênio de Deus. E essa voz de advertência está presente em Doutrina e Convênios, seção 1, versículos 4, 8 e 22. Então, Mas eu vou explicar para vocês, primeiramente, o que é um prefácio. Prefácio é o início do livro, né, que apresenta o livro, o conteúdo que vai estar presente nele e a mensagem que ele quer passar com isso. O propósito dele, que faz com que o leitor tenha uma maior compreensão e se prepare para que ele vai estar lendo no material que ele vai receber naquele material. Naquele livro. Sim. E aí, essa voz de advertência e o eterno convênio de Deus está presente em Doutrina e Convênios 1, 4, 8 e 22, que fala que a voz da advertência irá a todos os povos pela boca de meus discípulos, que escolhi nesses últimos dias. Eu acho que isso seria todos nós, não apenas os missionários, porque nós não precisamos ter uma plaqueta para mostrar que nós somos representantes de Jesus Cristo, ou que deixem-nos a falar sobre o evangelho com outras pessoas.
Bem lembrado, tudo mesmo vou mencionar. Sim, na nossa aula a primária, eles colocam, tipo, missionária da primária. Então as crianças, elas ficam tão felizes, assim, de estarem, tipo, eu sou missionário também, mas isso é uma forma de lembrar que todos são. E aí quando um fica triste, aí outro fala assim, ué, mas você não precisa dessa plaqueta, você consegue falar com outras pessoas. Direto eu vejo nas redes sociais diversas pessoas que falam da experiência delas no Evangelho, dos testemunhos delas, ou só, tipo, como que são as coisas na nossa igreja. Eu vejo que isso chega a muitas pessoas, então às vezes só de você compartilhar, tipo, olha, uma foto no tempo e como aquele lugar é especial para você, ou um testemunho da pessoa, por exemplo, já pode chegar a muitas pessoas. Sim, e o 8 fala que em verdade vos digo que aqueles que saírem para levar estas novas aos habitantes da terra será dado poder para selar, tanto na terra como nos céus, os incrédulos e os rebeldes. Então quer dizer que Deus vai dar o poder necessário para as pessoas propagarem o seu evangelho, para que o meu eterno convênio seja estabelecido. E eu acho que é muito importante. Eu gostei muito de estudar o 8, o 22 e o 4, porque eu acho que eles são tão diferentes, né? 4, 8, 22, mas falam coisas que se complementam. Bom, o livro de Doutrina e Convênios é um conjunto de revelações divinas e declarações inspiradas dadas pelo Senhor nessa nossa dispensação, para nos ajudar a nos prepararmos para a segunda vinda do Salvador. Inicialmente, né, é para as pessoas da igreja, mas se a gente parar para pensar, elas são muito valiosas e importantes para qualquer pessoa nos dias atuais. Então, são para benefício de toda a humanidade e convidam todas as pessoas de todos os lugares para ouvirem a voz do Senhor Jesus Cristo. Falando-lhes para o seu bem-estar, para a sua proteção, seja terrena, seja espiritual, né? Para a sua salvação divina. Sim, o livro trata sobre as revelações dadas pelo Senhor Jesus Cristo a todos os seus filhos em preparação para a sua segunda vinda. O propósito do Senhor para as suas revelações é de poder ajudar seus filhos a voltar à sua presença e poder viver com ele no reino celestial. Isso aqui é muito legal, porque o Senhor ele nos dá todos os meios, né? Da gente poder voltar à presença dele e poder viver com ele no reino celestial. Então nós temos acesso a muitas coisas que se a gente for para pensar, a gente ter tipo, o livro de Mormon nas nossas mãos, tanto físico e Doutrina e Convênios, né? Tanto digital, isso nos dá uma dimensão do esforço que Nefe e todos os outros tiveram para a gente ter essas oportunidades. E uma coisa muito legal que vai ajudar no nosso estudo desse ano é refletirmos sobre o significado de ouvirmos a voz do Senhor e ponderarmos o significado de examinar os mandamentos dele. Então, se a gente estiver com o estudo desse ano focando nisso e aplicando na nossa vida os resultados, né, dos nossos estudos, os nossos esforços vão valer a pena. E a gente vai ter um ano de estudos muito mais proveitoso. Em Doutrina e Convênios 1,14 fala e o braço do Senhor será revelado, e chegará o dia em que aqueles que não ouvirem a voz do Senhor, nem a voz de seus servos, nem atenderem às palavras dos profetas e apóstolos, serão afastados do meio do povo. Então, essa parte fala sobre ouvirmos a voz do Senhor, ouvirmos o que Ele quer passar através dos profetas, das mensagens, enfim. Agora vamos ler Doutrina e Convênios 1,37. Ok. Peraí. Na física é sempre mais difícil. Examinar estes mandamentos, porque são verdadeiros e fiéis, e as profecias e as promessas neles contidas serão todas cumpridas. Então, estou falando sobre examinar, né, os mandamentos, a importância disso, porque todas vão ser cumpridas, e nós devemos estar preparados para participar disso e para estarmos 100%, né, 100% não, o máximo possível prontos, né, porque perfeito ninguém é. Mas se a gente se preparar sempre, estudar, né, e aplicar os mandamentos, a gente vai estar muito melhor. Sim, porque a gente tem que sempre lembrar que nós somos imperfeitos. Eu, você, então nós estamos em busca da perfeição. Então a gente faz o possível, o que está no nosso alcance. E o Senhor complementa.
Sim, ele faz o impossível acontecer. E eles recomendam que possamos ler o texto completo da introdução de Doutrina e Convênios. Só que a gente pegou as partes que a gente queria debater com vocês e que a Eliana vai começar lendo pra gente. A introdução, algumas partes dele. Sim. Algumas partes que a gente achou legal a maior parte das revelações desta coletânea foi recebida por intermédio de Joseph Smith Jr., o primeiro profeta e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Outras foram dadas por meio de alguns de seus sucessores na presidência. Foi dada por Deus por meio de profetas escolhidos para a restauração de sua sagrada obra e para o estabelecimento do reino de Deus na terra nestes dias. Nas revelações, ouve-se a voz terna, porém firme, do Senhor Jesus Cristo, falando de novo na dispensação da plenitude dos tempos, e a obra que iniciada é uma preparação para a sua segunda vinda, em cumprimento das palavras de todos os santos profetas desde o princípio do mundo e de acordo com elas. Foi dito nessa visão, falando sobre a primeira visão, que a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, que foi estabelecida na época do Novo Testamento e administrar a plenitude do Evangelho, já não existia na Terra. Seguiram-se outras manifestações divinas em que recebeu instruções de muitos anjos. Foi-lhe revelado que Deus tinha uma obra especial para ele realizar na Terra e que por intermédio dele a Igreja de Jesus Cristo seria restaurada na Terra. Essas ordenanças foram, na realidade, uma restituição da autoridade divina ao homem na Terra. E também foram recebidas em respostas às orações em momentos de necessidade. Então, a gente também, se estiver passando por algum momento de necessidade, nós podemos ter uma resposta de Deus. Porque não foi só eles que receberam. Joseph recebeu também como profeta, mas também como um jovem rapaz, quando ele começou ainda a buscar o Senhor, né, pela primeira vez. E eu acho muito legal essa introdução, porque ela fala, né, realmente sobre a importância do livro, qual é o propósito, fala sobre a experiência de Jesus Smith, mas também fala sobre o cumprimento das profecias e promessas dadas pelos profetas antigos. Porque se você pegar a Bíblia, em vários momentos tem muitas coisas que estão sendo cumpridas agora, e todas essas revelações são para o cumprimento dessas promessas. As coisas que estão acontecendo são para o cumprimento das promessas e das profecias que os profetas antigos deram. Eu acho isso muito legal. Sim, e essas revelações contidas em Doutrina e Convênios são as doutrinas do Evangelho apresentadas com explicações sobre assuntos fundamentais, como a natureza da Trindade, a origem do homem, a realidade da existência de Satanás, o propósito da mortalidade, a necessidade da obediência e do arrependimento, o Santo Espírito, entre outros. Da mesma forma que é apresentado o desenvolvimento gradual da estrutura da igreja que conhecemos hoje, né? Como primeira presidência, seria o profeta da igreja, os líderes gerais, né? Aí desde eles até os nossos bispos que estão representando Jesus Cristo na nossa vida mais próxima, né? Em Joseph e os primeiros santos viam as revelações da mesma forma que viam a igreja, viva, dinâmica e passível de refinamento, por meio de revelações adicionais. Acho que você falou sobre isso no último vídeo. Quem não assistiu, vão assistir. Mas é justamente isso, porque a igreja é a mesma. Mas conforme o contexto, a gente aplica cada vez de uma forma melhor, porque as pessoas são imperfeitas. O Senhor não. Então, às vezes, a gente, né, vai ter que ajeitar algumas coisinhas, assim. O contexto também é importante ser levado em conta para a forma de como aplicar, né, da melhor forma para a vida das pessoas que estão vivendo aquilo. Mas é a mesma igreja. Sim. Então, é isso que está explicando aí, que não necessariamente vai ser perfeito o tempo todo por causa das pessoas. Mas a igreja a gente vai refinando as coisas para torná-las melhores para as pessoas naquele contexto, para que elas possam realmente seguir os princípios da Igreja de Jesus Cristo, que é a Igreja de Jesus Cristo. Porque a doutrina é perfeita, mas as pessoas que estão lá para aprender a doutrina não são. E os primeiros santos dos últimos dias tinham um grande apreço pelas revelações e as consideravam como mensagens vindas de Deus.
Em certa ocasião, no final de 1831, vários elders da igreja deram um solene testemunho de que o Senhor havia testificado a sua alma sobre a veracidade das revelações. E nós também podemos ter esse sentimento de que o Senhor mostrar em nosso coração que é verdade. Então, nosso testemunho, né, a respeito dessas coisas. Não só do livro de Mórmon, da Bíblia, mas também de Doutrina e Convênios, dos profetas, e de buscar ter o testemunho disso. Pra gente sentir no nosso coração a veracidade, assim como eles fizeram. Sim, no começo a igreja era pequena, assim. Cabia tudo como que fala? Numa casa de madeira. E eu fui ver um livro da igreja, eu li e fala que na primeira tinha só 6 pessoas. Então eles fizeram que nem quando as pessoas vão receber o sacerdócio, né? Eles são apoiados. Eles apoiaram o profeta como o presidente, né? E tudo. Então foi nesse momento que começou assim a ser estabelecida a igreja, né? E assim como o presidente Nelson disse, né, não dá para sobreviver nos dias atuais com a luz dos outros. Você precisa ter seu testemunho e sua luz própria, né? Tomar sempre suas vitaminas para você conseguir, porque a luz não se transfere. Não posso falar, eu tenho testemunho de batismo, mas não tenho de dízimo. E a Ana tem, a Ana não presta testemunho. Ou isso, a não. Ai, meus amigos, ai, minha família. Não, você tem que saber por você mesmo. Se a sua família, seus amigos não estiverem perto, ou por algum motivo não conseguirem ir na igreja com você, enfim, você vai deixar de ir? Não, você tem que realmente saber por você mesmo e não depender das outras pessoas. Sim, e a gente quer ajudá-los também a estudar doutrina e convênios e ter um maior entendimento. Então a gente dividiu a sessão, a primeira sessão, né, que é a sessão 1, em 6 temas diferentes. E se por acaso vocês forem fazer um discurso, dar aulas, ou apenas querer ter um conhecimento, né? É para vocês conseguirem linkar os tópicos. Eu vou tentar colocar na tela para vocês, separar certinho, que aí se vocês quiserem marcar, ou colocar no diário de 6 horas e tal, fala sobre tal coisa. Eu vou ler, mas eu vou colocar na tela o tópico, tá? Que... onde é que está? Pode ver aqui, ó. Achei já, obrigada. Dos versículos de 1 a 7, a voz de advertência dirige-se a todos os povos. Dos versículos 8 a 16, fala sobre apostasia e iniquidade que precedem a segunda vinda. Dos versículos 17 ao 23, Jesus fez mente chamado para restaurar na terra as verdades e os poderes do Senhor. A gente pode ver isso. Dos versículos 24 e 33, fala sobre o livro de Mórmon ser trazido à luz e a verdadeira igreja ser estabelecida. Dos versículos 34 ao 36, a paz será tirada da terra. Né? Fala sobre quando isso vai acontecer. Dos versículos 37 ao 39, fala sobre a importância de examinar os mandamentos. Então vai aparecer aí na tela para vocês. Sim, quem quiser tirar print também vai ajudar muito no estudo de vocês. Mas se tem ajudado também. Mas o Bem Segue-me recomendo que vocês estudem a introdução inteira, tá? De preferência. É só para facilitar. Sim. A sessão 1 começa e termina com uma declaração do Senhor, na qual ele diz que fala por meio de seus servos escolhidos. E eu achei assim muito legal que fala dos servos escolhidos, porque eu vi uma escritura enquanto eu estava estudando o Ben Segue, que fala que eles foram escolhidos desde antes do nascimento deles, para serem os profetas da época deles. Acho que foi o Elder Gordon Hinckley. Depois a gente vai falar... falou sobre pré-ordenação. Depois a gente vai falar mais específico, mas ele fala alguma coisa desse tipo, que eles são escolhidos antes e na época deles. Porque se a gente for pegar, por exemplo, o Russell Nelson, que é o nosso atual, para, sei lá, Gordon Hinckley, vai ser totalmente diferente, porque eu acho que é no ano de 2000 que ele Eles tá, são chamados especificamente de tempo deles. Assim como nós somos espíritos escolhidos para viver essa dispensação. E não há um tempo atrás, porque eu nasci agora, porque o Senhor tem um propósito para isso. Sim. E a gente pode ver nas escrituras que a respeito do Senhor e sua voz, porque o Ben Segue, ele pede para que a gente lê várias escrituras e possamos ver algumas características. Eu vou ler para vocês. As pessoas que estão a serviço do Senhor são protegidas.
Óbvio que coisas ruins, dificuldades acontecem. Você pega a história da igreja, a história de Jesus Cristo, coitado, ele passou por muitos perrengues, muitas tragédias. Isso, isso não significa que a pessoa não está sendo protegida, que o Senhor não está com ela. É que vão sim existir dias ruins e dias bons, mas o mais importante é que o Senhor vai estar com você, independente de qual situação seja. Então, independentemente do que aconteça, o Senhor vai estar com você, vai estar com as pessoas que Ele ordenou que fizessem as coisas. Como diz Nef, o Senhor não dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pelos quais essas ordens possam ser cumpridas. Então, as dificuldades vão existir, mas o Senhor vai estar com você e te ajudar a passar por elas, e é isso que importa. Porque tem coisas que realmente precisam acontecer. Senão, do que adianta, né? Vim pra terra, não vou aprender nada, não vou crescer, não vou passar por dificuldade nenhuma. Você vai continuar sendo uma pessoa igual. Eu sei que, tipo, é muito difícil compreender isso, de que, poxa, às vezes eu prefiro ter ficado burro, né? Que o povo fala, de tanto que eu tive que aprender. Mas realmente é importante, é um aprendizado muito válido. Porque você não é a mesma pessoa depois que você passa por uma dificuldade. Seja na forma como você pensa, ou age nas suas coisas, mas também na forma como você age com as outras pessoas. Normalmente é muito mais fácil você ter empatia e conseguir cuidar ou ajudar outra pessoa se você já passou pela mesma situação que ela. Então, às vezes, é um aprendizado muito importante, né, pra gente levar. Sim, e às vezes a gente não entende o propósito do Senhor quando a gente está passando por aquela dificuldade. Mas depois que a gente consegue atravessá-la, a gente consegue ver que a gente aprendeu muito e cresceu muito como pessoa. Também. Sim. Focar, né, no Senhor, no templo, nas coisas que você já sabe, nas bênçãos e buscar ser grato, se esforçar, que as coisas vão passar. Algumas nem sempre nessa vida, mas elas vão passar e o seu esforço vai ter valido a pena. Sim. Bom, o Senhor também fala que Ele mandou os profetas falarem sobre seus mandamentos a nós de uma forma que nós entendêssemos com os nossos contextos de vida, de uma forma que conseguisse transmitir, né, os princípios. Sim, a época, né, de 2024. O Senhor também fala que Ele não volta atrás sobre o que Ele fala. Todas as coisas que Ele fala ou que seus servos falam é a mesma coisa. Porque os servos estão falando em nome dEle. Então, se algum dos servos dEle, ou alguns profetas no caso, né, falar em nome dEle, é o mesmo. Então, o que o profeta Orson Nelson fala para nós, por exemplo, é o que o Senhor quer que a gente saiba. O que o Senhor está tentando ensinar pra gente. Nos aconselhar e nos dar um toque, né? Olha, vamos ler mais escrituras. Olha, vamos orar mais. Coisas assim. Sim, e tudo que ele profetizou será cumprido. Então ele não vai voltar atrás de uma coisa que ele falou. Não vai quebrar a promessa dele. Tudo vai se cumprir. Então, o que os profetas falam é a sua vontade. Então, tudo que ele profetizou será cumprido. E bom, agora os motivos do porquê que os profetas são necessários nos nossos dias. A Ana vai falar pra gente. Sim, eles façam a vontade do Senhor. Eles falam de uma forma que entendemos. Tudo que eles falam se cumprirá. Eles nos ensinam as coisas, como devemos agir no meio das tribulações. Tanto que em 2019, antes da pandemia, o Vencegno foi colocado. E aí a gente ficou tipo, como assim, né? Aí em casa a gente começou a fazer. E eu era pequena, eu acho que eu tinha. E foi ótimo pra eu gente. tinha uns 9 anos. E, tipo, eu fiquei tão em choque assim quando colocou. Aí depois a gente viu que começou a pandemia e tudo aquilo. Eu achei muito legal. E já foi preparado, Porque sabe? eu achei que ficou muito mais unido o nosso estudo em casa. Então, depois que veio a pandemia e depois dela também, eu não sentia aquela necessidade de, nossa, eu só consigo aprender se eu estou na igreja. Ou se, por exemplo, meus colegas estão comigo. Eu consegui centralizar melhor o meu estudo no lar também. Então, eu consegui valorizar mais o tempo que a gente estudava juntos em casa. Sim, e a gente conseguiu pegar essas informações sobre a respeito do Senhor e sua voz e os motivos que os profetas são necessários dos versículos 4 ao 6, 23, 24 e o 38. Então, de acordo com a nossa leitura, a gente explicou para vocês. Bom,
E é óbvio, né? O Senhor, ele só vai querer o nosso melhor. Então a importância de um profeta é justamente essa. A gente receber e melhorar, de acordo com as informações, né, que a gente recebe do Senhor, para alcançarmos nosso potencial, que é o que o Senhor quer de nós. Que nós possamos voltar à presença dele. Então a importância dos profetas é enorme. O Senhor, ele não deixou de falar com os seus profetas. Não deixou de falar com o povo ou de se importar. E eu acho isso uma demonstração de amor muito grande. Porque depois que a igreja foi restaurada, o Senhor nunca mais, né, deixou de haver algum profeta, né? Desde a apostasia, nunca mais deixou de ter profetas, para sempre nos ajudarem, para a gente estar sempre melhorando. E eu acho muito legal porque eu pude aprender muitas coisas com cada um deles. Óbvio que eu não peguei a fase de todos vivos, infelizmente, mas eu peguei a fase do profeta Thomas S. Monson. Eu tinha um grande carinho por ele. E quando trocou, eu fiquei um pouco em choque. Mas com o tempo, eu percebi também que eu aprendi coisas diferentes com o presidente Russell Nelson. Por exemplo, eu aprendi bastante sobre amor, coragem, caridade, testemunho com o profeta Thomas Monson. Mas com o profeta Russell Nelson, eu pude aprender outros valores e outros princípios, seja com a experiência dele com as escrituras, ou as coisas que ele fala que o Senhor quer que a gente melhore, que eu melhore, mas também sobre experiências da vida, né, de quem cada um deles é ou foi. Bom, a Ana vai falar um pouco sobre o discurso da irmã Virginia o Jensen, de outubro de 1998. Sim, e também ela falou nesse discurso sobre isso, porque ela pegou quando o profeta anterior do Gordon Hinckley, e ela ficou muito triste. Ela lembra que os pais dela falaram, mas isso só mostrava o amor que ela tinha com os profetas. Mas no caso que eu peguei, gente, eu fiquei no 1998, nossa, como que a gente tem acesso assim, né? Muito bom, né? E a gente consegue aprender muito com as pessoas do passado, que podemos colocar no nosso futuro e no nosso presente. Ela fala que se escutarmos a voz do Senhor, transmitida pelo profeta vivo, e seguirmos seu conselho, jamais nos perderemos. Os profetas antigos e modernos são os gigantes do Senhor, escolhidos e ordenados antes de nascerem. É ela que falou. Preordenação. Isso. Não, foi ela que falou, perdão, gente. Sim. Aqui é muita coisa pra lembrar. Nossos profetas são homens que o Senhor designou para presidirem a igreja na época específica em que foram chamados. O Senhor fala por meio de líderes desta igreja atualmente, como sempre fez no passado. O presidente Wilford Woodruff disse: mesmo que estivéssemos diante de todas as revelações que Deus já concedeu ao homem, numa pilha de mais de 30 metros de altura, ainda assim a igreja e o reino de Deus não poderiam crescer, em qualquer época do mundo, sem os oráculos vivos do Senhor. Os oráculos seriam os profetas, tá? Então, Nanda, eu vou fazer uma pergunta pra você, pra ver se você aprendeu muito bem, entendeu? Que é assim, ó. O que você sente inspirado a fazer em decorrência do que encontrou? Olha, em decorrência do nosso estudo, óbvio que fica mais evidente para mim que eu devo sempre me esforçar para estudar as palavras do profeta, tanto o Russell Nelson quanto os profetas anteriores, dos apóstolos, né, dos servos do Senhor, e buscar aplicar isso melhor na minha vida, dar mais atenção, né, para os mandamentos e me esforçar sempre, porque isso vai me trazer um grande retorno, eu vou me aproximar mais do Senhor, do que Ele quer de mim, né? Sim. E aí, agora, eu vou responder a pergunta, porque, assim, eu tive uma empatia com ela, assim, né? Fizeram responder aqui com vocês. Responder primeiro. Responder primeiro, né? Abrir o caminho, agora eu vou entrar mais fácil, né? E aí, que a pergunta que eu vou responder é assim: em que momento você ouviu a voz do Senhor por meio de seus servos? E antes de eu responder, eu busquei um versículo, que é o versículo 38, que fala assim: o que eu, o Senhor, não disse, está dito, e não me desculpo. E ainda que passem os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos. É o mesmo. Então, essa parte de, tipo, tudo será cumprido, eu acho que o profeta, assim, gente, a pandemia, assim, me chocou bastante, né? Eu fiquei em casa, enfim. E eu acho que quando o profeta Russell Nelson, ele foi lá e falou
que era pra gente, tipo, fazer o Venicegue, me ajudou bastante depois, quando a gente estava passando a pandemia, porque foi um ano antes. E tem nesse discurso que ele fala que a gente tem que ter nossa própria luz, isso me marcou demais. Eu fiquei, tipo assim, toda vez que eu lembro, acontece alguma coisa, eu falo assim, não, eu preciso ter minha própria luz e eu preciso seguir o conselho do profeta, porque ele foi escolhido por Deus para ajudar a gente. Sim. Então é Se isso. você me permite, eu gostaria de falar também a respeito disso, que eu acho muito legal esse assunto. Tanto que um dos meus hinos favoritos da primária era Segue o Profeta. A gente tinha até uma dancinha que a gente fez. É meio engraçado. Mas eu acho que tem vários momentos da nossa vida que a gente escuta a voz do Senhor através dos profetas. E eu pude ver, na última conferência, eu acabei prestando mais atenção nos discursos do que normalmente eu fazia. Eu sempre prestava atenção, mas nessas eu busquei realmente estudar o que eles estavam falando e fiz minhas anotações. E conforme o tempo vai passando e eu vou vendo, eu aprendo coisas novas e vejo uma perspectiva diferente. Então, muitas vezes na nossa vida a gente vai ouvir a voz do Senhor através dos profetas, porque é o que a gente precisa ouvir naquele momento. Ou depois, quando você for estudar, você acha que o discurso não é pra você, mas mais pra frente acaba fazendo sentido. Então, às vezes é algo que você precisa saber, alguma dúvida, algum conselho, algum sentimento que você se identifica, alguma situação que você não sabia muito como lidar, ou às vezes só a esperança e o incentivo a continuar. Então, muitas vezes a gente pode ouvir a voz do Senhor, né, através dos seus servos, no geral, quando a gente sente isso. É uma situação em que a gente sente a voz do Senhor através dos profetas. A gente sente Ele falando com a gente. E não é impressão, porque apesar de várias pessoas estarem assistindo ao mesmo tempo, ou lendo ao mesmo tempo, ou lendo as mesmas escrituras, cada um vai ter uma experiência diferente. Eu não lembro ao certo qual foi o apóstolo, mas ele falou que toda vez que ele lia o livro de Mormon, ele escrevia as impressões dele, e toda vez que ele lia, ele terminava e guardava. Aí quando ele estudava de novo, ele já pegava outro livro e fazia essa... O Ballard, eu acho. Não lembro se foi ele, se foi o Stevenson. Não me lembro. Mas é verdade. E pra ele sempre tinha uma anotação diferente, de algo diferente. E realmente, porque toda vez que você estuda, ouve um discurso e olha, às vezes você toma pra você de uma forma diferente. Sim, ele fala que os filhos dele, ele tinha uma estante cheia desses livros, do livro de Mormon. E cada um deles tinha uma impressão que ele teve. Então, os filhos dele queriam ler. Ele falou assim, não ainda não. Vocês não vão ler não, vocês vão ler vocês mesmos e vão anotar vocês mesmos, porque o que eu aprendi, o que eu tomei pra minha vida é diferente, porque eu tava em outra época, com outros pensamentos. É isso. E que não dava pra transmitir os ensinamentos que ele tinha, né? Sim. E quando eu falei que Joseph Smith tinha falta de habilidade, gente, porque ele não tinha acesso a ir à escola, sabe? Ele tinha que trabalhar na fazenda. Então, isso aconteceu em 1931, que foi quando eles se reuniram para falar sobre as revelações que Joseph Smith tinha publicado. No Conselho de Alpes. Sim. E aí, eles ficaram constrangidos com a falta de habilidade de Joseph em escrever e se preocuparam que a publicação das revelações pudesse causar mais problemas para os santos. Então, isso mostra que não importa, tipo, se ele é o escolhido de Deus, você tem que aceitar, porque ele é o escolhido. E a gente vê várias situações em que isso é. Porque a gente pensa também em Moisés. Moisés, ele tinha muita dificuldade em falar com as pessoas. Eu não lembro se ele era gago, mas ele tinha muita dificuldade. E o Senhor, ele sempre utiliza das pessoas fracas, imperfeitas, com algum tipo de dificuldade, para falar. Ainda mais porque, nossa, se a pessoa fosse perfeita, não seria a glória do Senhor, sabe, atuando. Poderia ser só, tipo, as habilidades dela. Não, o Senhor ele usa das pessoas humildes, das pessoas imperfeitas, das pessoas que têm falhas. Muitas vezes a gente se sente, poxa, eu
tem tantas pessoas que poderiam estar fazendo isso, eu não me sinto capaz de fazer isso, de ter tal chamado, de ter tal responsabilidade. E eu acho muito legal que o Adriano Soares conta de quando ele foi chamado, né, para ser Um líder geral. um líder geral, ele ficou se sentindo muito inadequado, né? Nossa, como que eu, um homem tão perfeito, né, com tantas falhas, vou ficar perto desses homens? E o professor Marcelo Nelson falou para ele que não é uma coisa que você é, mas sim uma coisa que você se torna todos os dias. Então, só de você estar se esforçando, o Senhor ele vai te abençoar, ele vai te aperfeiçoar, sabe? Ele vai reconhecer esse esforço. Óbvio que não existe nenhuma pessoa perfeita, mas você vai se tornando a cada dia. Quando você, por exemplo, eu já fui líder de classe das moças, e nossa, eu achava muito difícil no início, eu não sabia muito bem o que fazer. Mas com o tempo, eu fui percebendo que por mais que eu não fosse perfeita, e nossa, eu fiz tudo perfeito para todo mundo, eu consegui fazer tudo, mas com o meu esforço, eu sentia que o Senhor estava apoiando o que eu estava fazendo. E eu passei a amar mais as pessoas a quem eu estava servindo. Então, Porque também Deus ele dá um chamado para você aprender com ele. E o Pai Celestial ele ama o esforço, então ele vê que a gente se esforça e ele completa o nosso esforço. não que eu seja próxima de todas as moças da minha aula ou da minha estaca, mas que eu realmente conseguisse ver elas de uma forma melhor, como o Senhor vê, e aprender com elas. Talvez uma moça que eu não falasse tanto, eu nunca ia aprender aquilo com ela se eu não fosse trabalhar com ela. Sim. Isso ajuda a gente a não julgar as outras pessoas. Ou também eu nunca aprenderia tal habilidade se eu não tivesse chamado. Hoje em dia eu não sou mais, mas eu lembro de várias coisas que eu pude aprender durante esse período. Então, às vezes, aprender a falar com as pessoas não seja seu forte. Meu professor de seminário ele fala que ele era muito tímido, ele tinha muita dificuldade. Ou outras pessoas também, primos meus, ou amigos meus, que tinham muita dificuldade de falar com as pessoas. E alguns deles que já foram para a missão falam que eles conseguiram aprender maiores habilidades de como falar com as pessoas na missão. E muitas vezes eu senti, nossa, como é que eu vou para a missão, gente, se eu não sei falar com ninguém na rua direito? Óbvio que tem um esforço envolvido, mas talvez se você simplesmente não fosse por esse medo, não ia aprender tanto quanto aprendeu. Meu pai aprendeu várias habilidades dele, até de sobrevivência e de convivência, como, né, se virar sozinho, como conviver com pessoas de ideias diferentes, etc. no dia a dia, na missão. Então, já pensou se ele não fosse, nossa, só porque eu tenho dificuldade de tal coisa, eu não vou. Não ia ter aprendido aquilo. Sim, e a gente agora vai tentar imaginar como se nós estivéssemos lá e tivéssemos participado desse conselho. E aí a gente vai ler uns versículos que vai ajudar, tipo, como se a gente estivesse lá na frente das pessoas que ficaram preocupadas e a tentar ajudá-las a não ficarem mais preocupadas. Então a gente vai ler os versículos agora. Aqui, ó. Eu já abri pra você. Esse daqui. É os 6? Sim. Seriam os versículos 24, 38 e 6. Eis que esta é a minha autoridade e a autoridade de meus servos, e o meu prefácio ao livro de meus mandamentos, os quais lhes dei para que os publicassem para vós, ó habitantes da terra. Sim. Agora? 24. Eis que eu sou Deus, e disse-o. Estes mandamentos são meus e foram dados a meus servos em sua fraqueza, conforme a sua maneira de falar, para que alcançassem entendimento. E 34, e 38. Aqui. O que eu, o Senhor, disse está dito, e não me desculpo. E ainda que passem os céus e a terra, a minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos. É o mesmo. Outro exemplo que eu lembrei foi quando a gente estuda o último livro de Mormon. É Moroni. Moroni está falando, né, que ele leu a história do povo que saiu da Torre de Babel, né, do irmão Jared, desse pessoal, dos Jareditas. E ele fala que o irmão Jared, ele se expressava muito bem
com as palavras, ele escrevia muito bem e morria de medo dessa fraqueza dele com as palavras, que ele tinha dificuldade de se expressar da forma que ele gostaria. Mas o Senhor abençoou ele, porque ele conseguisse transmitir do modo dele aquela mensagem que ele precisava passar pra gente. Então, não é porque, não vou ser bom naquele chamado, ou não vou ser boa naquilo e desistir. Não, você vai aprender com aquilo. É uma oportunidade que o Senhor está te dando. Então, não precisa ser perfeito para fazer as coisas, para servir. Não precisa. Você tem que ir do jeito que você tá mesmo. E a gente pode orar ao Senhor para buscar ajuda, tipo, sei lá, é que como meus pais são da igreja e, bom, eu cresci na igreja, então eu meio que acabei tendo uma facilidade, assim, as pessoas olham assim e falam, nossa, você tem uma facilidade muito grande para falar em público. Então isso me deu uma habilidade de falar em público na escola, por exemplo, nas apresentações. E eu percebo que a igreja faz bem porque eu consigo fazer essas apresentações e tirar notas boas. E quando eu sinto que eu tenho alguma dificuldade no conteúdo que eu vou ter que apresentar, eu estudo, faço a minha parte e faço uma oração falando assim, Pai Celestial, por favor, me ajude a conseguir explicar da melhor forma para os meus colegas entenderem. Também eu consegui ir bem na apresentação, então o Senhor sempre me ajuda. Uma habilidade que servir trouxe, né? Sim. Tá dando aula, dando discurso, prestando testemunho, participando das atividades, isso te ajuda a conseguir falar melhor. E você só vai aprender fazendo. Tem coisas que só fazendo mesmo. Aí, o Wenzel, ele nos deixa uma sugestão de saber o significado da palavra profeta. Vou ler para vocês. Sim. Fazer um resumo do que profetas segundo tópicos breves. Desde os tempos antigos, Deus tem chamado profetas para testificar sobre Jesus Cristo e declarar sua palavra. Deus prepara, chama e lidera profetas para cumprir seus propósitos eternos. As Escrituras contêm os ensinamentos de muitos profetas, como Moisés, Isaías, Elias e Nefe. Cada um falou ao povo em seu idioma, em seu tempo e lugar, dando orientações inspiradas e advertências nos momentos adequados. Deus continua a chamar profetas em nossos dias. O profeta Joseph Smith recebeu a autoridade de Deus para administrar os convênios do Evangelho, as ordenanças do sacerdócio e restaurar a Igreja de Jesus Cristo. Ele também recebeu uma revelação que esclareceu verdades importantes sobre Deus e seu plano para seus filhos. Seus sucessores, como presidente da Igreja, tiveram a mesma autoridade para receber revelação, para aumentar o conhecimento do Evangelho e guiar a Igreja. Esse princípio de revelação contínua é uma característica importante do Evangelho restaurado. Os santos dos últimos dias apoiam o presidente da Igreja, seus conselheiros na primeira presidência e os membros dos quórum dos 12 apóstolos, como profetas, videntes e reveladores. Os ensinamentos da Igreja são declarados pela voz conjunta desses profetas vivos. A doutrina é declarada e interpretada pelo presidente da Igreja e apoiada pela primeira presidência e pelo quórum dos 12, agindo em unanimidade, seguindo o padrão dado em Doutrina e Convênios 107, 27 e 31. A Ana vai abrir para nós. Enquanto ela lê, eu vou continuar rapidinho. O Senhor chamou homens mortais para serem seus profetas. Como todos os filhos dele, eles passam pelas provações da mortalidade, mas o Senhor trabalha por meio deles para fazer sua obra. Ele ordenou que a igreja desse ouvidos a seus conselhos, com toda paciência e fé. Se assim fizermos, ele prometeu que afastará de nós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para o nosso bem. No 27 é 31? 107, 27 ao 31. Ah, tá. No 27 fala assim, e toda decisão tomada por um desses quórums deve ser pelo voto unânime do mesmo. Isto é, cada membro de cada quórum deve concordar com suas decisões, a fim de que estas tenham o mesmo poder ou validade entre si. A maioria pode formar um quórum quando as circunstâncias não permitirem ser de outro modo. Se assim não for, suas decisões não têm direito às mesmas bênçãos que as decisões de um quórum de 3 presidentes, como tinham antigamente, os quais eram ordenados segundo a ordem de Melquisedeque, e eram homens justos e santos. As decisões destes quórum ou de qualquer deles
devem ser tomados com toda retidão, com santidade e humildade de coração, mansidão e longanimidade, e com fé e virtude, e conhecimento, temperança, paciência, piedade, bondade fraternal e caridade. Porque existe a promessa de que se essas coisas sobejarem neles, não serão estéreis no conhecimento do Senhor. O que quer dizer que se existe essa promessa que se eles cumprirem, eles vão ter um maior entendimento das coisas do Senhor. Se eles cumprirem essa promessa, porque eles não vão estar, vacinados contra o Senhor, sabe? E isso, também tem um hino que é o número 10. Eu não conhecia muito bem, não, porque a gente não está muito acostumado a cantar na nossa aula, que se chama Vinde ao Profeta Escutar. E nós podemos encontrar os mesmos princípios nas escrituras que falam, as que a gente leu, nesse hino, que é quando os membros do conselho estavam tendo dificuldades preocupações, né, sobre Joseph Smith. Então vale dar uma olhada, né? Sim. Vocês podem dar uma olhada. Eu vou falar uma parte que eu gostei bastante, mas vocês, cada pessoa é diferente, então cada parte do hino pode tocar com cada pessoa, né? Que fala assim, que os santos não confiarão em glórias temporais e em Cristo sempre esperarão. Recompensas eternais, sinais por sua fé, terão. Os que seguem a Jesus, caminho reto, trilharão, andando em sua luz. Então, para mim, é uma promessa do Senhor, que fala que as pessoas não precisam confiar nas coisas temporais, nas coisas que nós temos na nossa vida, porque tudo pode passar. Quando a gente morrer, a gente não vai levar, sei lá, o Tupperware que... Não vai levar o celular. Não vai levar essas coisas. Então, pra gente sempre acreditar que Cristo vai prover as coisas para nós. E se nós não ficarmos tão ligados assim nas coisas terrenas, a gente pode receber, de acordo com com nossa forma de agir, as recompensas eternas, que são as mais importantes, porque nós levamos para sempre, não ficamos só aqui na Terra. Agora a Ana vai falar um pouco sobre o discurso da Jeffrey R. Holland, de outubro de 2004. Ele tem como tema o do discurso chamado Profetas, Videntes e Reveladores, da conferência de outubro de 2004, que ele fala assim, literalmente assim, o alicerce de apóstolos e profetas da igreja seriam para abençoar em todos os momentos, mas especialmente em momentos de adversidade ou perigo, momentos em que poderíamos nos sentir como crianças confusas ou desorientadas, talvez um pouco temerosas, momentos em que a mão enganosa dos homens ou a malícia do demônio tentaria intranquilizar ou enganar. Contra tais momentos, à medida que ocorrem em nossos dias, a primeira presidência e o quórum dos 12 são comissionados por Deus e apoiados por vocês, como profetas, videntes e reveladores, sendo que o presidente da igreja é apoiado como o profeta, vidente e revelador, o apóstolo mais antigo e, como tal, o único homem autorizado a utilizar todas as chaves de revelação e administração da igreja. E a gente pode encontrar vários profetas no Novo Testamento, no livro de Mormon e no Velho Testamento também. Bom, ao lermos os versículos 17 ao 30, 34 ao 36, nós observamos algo que nos ajudaria a sentir paz, confiança, né, apesar dos desafios. Algumas coisas, né, que nossa, nos dá um consolo, né, uma ajuda nesses momentos difíceis. Que são, o Senhor, Ele conhece nossos desafios, então Ele sempre está conosco. E por isso Ele chama os profetas, né, para nos guiar. Ele nos deu mandamentos pra gente seguir, então a gente não tá perdido completamente, sem nada pra fazer, nós temos sem saber o que fazer. Ele deu os mandamentos pra gente saber o que fazer, pra nos guiar. A gente pode fazer uma oração, o Senhor vai nos ajudar. Então, nos arrependermos dos nossos pecados, pregarmos o Evangelho, buscarmos nos aproximar, né, do Evangelho em si e participar da igreja, né, que a gente recebe apoio do Senhor,
talvez os nossos amigos também, se a gente tiver amigos na igreja, colegas, os nossos líderes, nosso bispo, nos ajudar. Bom, o privado Russell Nelson fala em seu... Ah, também uma coisa antes, tá? Não fazer recepção de pessoas também. A Ana falou que nesses versículos, ela achou que isso pode ajudar ela a passar por momentos difíceis com um aprendizado maior, né? Isso. Bom, agora voltando. No professor Sim Nelson fala em seu discurso na Liaona de novembro de 2020, que fala, o tema do discurso é abraçar o futuro com fé, que o futuro será glorioso para aqueles que estiverem preparados e continuarem a se preparar para serem instrumentos das mãos do Senhor. E a gente pode encontrar esse de não fazer recepção de pessoas no versículo 35 da primeira sessão, que fala assim: porque não faço acepção de pessoas, e desejo que todos os homens saibam que o dia rapidamente se aproxima. Ainda não é chegada a hora, mas está perto, em que a paz será tirada da terra e o diabo terá poder sobre o seu próprio domínio. Então, ao mesmo tempo que vai ter isso, o Senhor vai ter poder para liderar todos os seus santos. E eu achei legal uma coisa que você já trouxe para você, eu não fazer acepção de pessoas. Porque a Escritura fala sobre o Senhor não faz acepção de pessoas, que Ele ama todos os seus filhos. E apesar de que a paz será tirada da terra, né, Ele realmente vai amar todos. Ele sempre ama os seus filhos, porque Ele é um pecador e não um pecado. Mas a Ana já trouxe pra ela de tipo, olha, eu não vou fazer acepção de pessoas. Eu vou pregar o evangelho. Eu vou fazer as coisas. Quando a gente fez essa lista, eu achei isso muito legal. E nisso tem uma escritura, eu não vou me lembrar mais certinho, né, pra falar, mas ela fala assim, que da mesma forma que você julgar as outras pessoas, você será julgado. Então, toda vez que eu penso, tipo assim, eu tô prestes a julgar alguém ou alguma, enfim, eu falo assim, não, se eu fizer isso, eu vou ser julgada da mesma forma. Então, isso ajuda bastante, porque Doutrina e Convênios, como a gente falou no começo, ele ajuda a nós entendermos a doutrina da igreja, né? Que ele fala que é instrução. Então, fala sobre como o Senhor e o porquê do Senhor restaurar o seu evangelho também. Isso é muito legal. Aí a gente falou no começo, e é verdade, tipo, eles falam para nós não fazermos acepção de pessoas. Então, ele está nos ajudando também. Bom, a gente achou bem legal o discurso do Elder David Abedner no College 12 em abril de 2018, chamado Ser Manso e Humilde de Coração, e a Ana vai falar um pouco sobre esse discurso, que ela estudou, e ela falou que gostou bastante, e realmente é um discurso muito bom. O que você acha, Ana? Eu, no caso, vou falar que é da característica de um servo do Senhor, que seria a mansidão, que ele é um atributo especial que o Redentor, né, que é Jesus Cristo, ele é caracterizado pela prontidão em fazer o certo, pela submissão voluntária e por um sólido autodomínio. Então, e esse discurso fala sobre isso. Exatamente, porque ele fala da mansidão que um servo do Senhor tem que ter. Então, eu peguei um exemplo para mim que eu gostei, que é Jesus Cristo, porque ele foi muito manso, ele, tipo assim, as pessoas cuspiam na cara dele, e ele continuava, assim, com autodomínio, assim, gente, se fosse eu, ainda bem que eu não fui escolhida, né? Deus sabe o que faz. Aí, eu não ia conseguir passar por tudo aquilo no Getsemane também, então, ele sempre escolheu o certo, mesmo quando, tipo, é uma decisão difícil fazer o certo, né? Quando foi naquela hora em que Judas, ele foi deu um beijo nele pra mostrar que ele era a pessoa, né? E ele foi lá e, tipo, falou, é verdade, eu sou Jesus. Então, é isso. Ele aguentou, né, todas as coisas por amor. Ele era manso e fiel ao Senhor. Agora a Ana vai ler alguns versículos. Sim. Eu vou tentar pôr aí na tela também para vocês. E eu vou resumir em poucas palavras sobre o que fala, para ajudar. Então pode começar. Tá. No 23 fala assim: para que a plenitude do meu evangelho seja proclamada pelos fracos e pelos simples aos confins da terra, e perante reis e governantes. Compartilhar o evangelho com todos.
24. Eis que sou Deus e disse-o. Estes mandamentos são meus e foram dados a meus servos em sua fraqueza, conforme a sua maneira de falar, para que alcançassem entendimento. Então, fala sobre, né, cumprir os mandamentos, mas também sobre os servos. É aquilo que a gente falou, que eles têm falhas e o Senhor utiliza disso para sua obra. No 20. Que todo homem, porém, fale em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo. Falar em nome do Senhor e agir também, né? Sim. Segundo sua vontade. As coisas fracas do mundo virão e abaterão as poderosas e fortes, para que o homem não aconselhe seu próximo, nem confie no braço de carne. Então, apesar das dificuldades, a gente não vai conseguir confiar em nós mesmos, né? Tipo, eu fiz sozinho, não depende de ninguém, ou depender das outras pessoas. A gente tem que confiar no Senhor para conseguir passar por esses dias. Sim. No 26. E se buscassem sabedoria, fossem instruídos. Buscar sabedoria. 27. E se pecassem, fossem repreendidos, para que se arrependessem. Então, a gente se arrepender caso pecasse. Então, os profetas também vão nos instruir, né, a respeito disso. Tipo, olha, vamos melhorar, a gente tem que aplicar isso na nossa vida. No 28. E se fossem humildes, fossem fortalecidos e abençoados do alto, e recebessem conhecimento de tempos em tempos. Então, são as promessas, né, de quem busca ser humilde. Você vai receber essas coisas como bênçãos do Senhor por ter sido humilde. Sim. E agora a gente vai deixar uma perguntinha para vocês refletirem. Porque a Ana falou que aquela característica do servo do Senhor que ela mais gostou naquele discurso era a mansidão. Então, a gente vai deixar para vocês as perguntas que eu vou pôr na tela. Que características o Senhor deseja que seus servos tenham, na opinião de vocês? O que o Senhor está realizando por meio de seus servos? O que vocês podem ver, né? Ao redor. Como as profecias mencionadas nesses versículos têm sido cumpridas em todo o mundo e em sua vida. Então, estudem a designação dessa semana e reflitam a respeito disso. Podem colocar no diário de vocês, nos comentários, comentar na aula, o que vocês preferirem. Eu vou pôr escrito aí, então vamos refletir a respeito disso. Bom, na revista Força dos Jovens, na edição de janeiro de 2025, o Elder Patrick Kieron nos deixa um convite de uma bênção, que ao estudar regularmente o Evangelho, orar com frequência e servir ao próximo, a mensagem da restauração tocará seu coração e mudará sua vida. Talvez não aconteça imediatamente, mas lhe trará alegria, como aconteceu com o profeta Joseph. Que as alegres novas de amor e alegria trazidas pela restauração abençoem e guiem sua vida, é o que ele diz, hoje e sempre. O propósito das Escrituras é testificar sobre o Salvador e seu Evangelho. Ao ler Doutrina e Convênios, talvez seja interessante marcar ou anotar os versículos que ensinam alguma coisa sobre Jesus Cristo. Esperamos que vocês possam sentir o amor que Deus e Jesus Cristo têm por você e que o episódio dessa semana possa ter ajudado você a compreender melhor o Vem Segue-me e fortalecido ainda mais o seu próprio testemunho, que você já o seu próprio testemunho. Esperamos que vocês tenham gostado das dicas. Vai ser muito importante, então reflitam sobre as perguntas. Eu vou colocar, se eu já não coloquei, eu vou colocar de novo, para vocês refletirem a respeito disso durante tudo. A gente vai postar esse vídeo com um pouco de atraso, porque a gente teve alguns problemas. Não é um problema. Não, tivemos alguns problemas de saúde. Eu, principalmente. Mas agora que eu tô melhor, eu vou postar pra vocês. E a gente vai buscar postar um dia melhor, se vocês tiverem indicações de que dia da semana fica melhor pra vocês estudarem. Deixei embaixo também, que aí a gente já organiza certinho uma frequência mais certinha. Isso. E esse foi o vídeo, esse foi o estudo. A gente espera que vocês gostem. Se lembrem das perguntas. Sim, e esperamos que vocês possam colocar isso em prática na vida de vocês. E aprender mais sobre a introdução de Doutrina e Convênios, que é bem legal. Principalmente para o pessoal que gosta de história da igreja, bem legal. E é isso. Recomendamos o livro Santos também. É muito legal. É isso. Obrigada por assistirem até aqui. E até o próximo estudo. Tchau!